Brasil, muito obrigado sempre pela sua companhia. Uma informação que acaba de chegar: o Conselho Monetário Nacional aprovou as mudanças nas normas do Fundo Garantidor de Crédito, que começaram a ressarcir os 47 bilhões de reais a clientes que investiram em produtos garantidos do Grupo Master. Segundo esse fundo, as alterações não afetam liquidações recentes, determinadas pelo Banco Central, como a do Master e do braço digital Will Bank. As alterações já tinham sido aprovadas em Assembleias Gerais do FGC em setembro de 2025 e janeiro desse ano. Segundo o fundo, as modificações fazem parte de um processo contínuo de modernização da proteção aos investidores. O fundo também estabeleceu um prazo de 3 dias para o pagamento das garantias aos investidores. Aliás, esse prazo é contado a partir do recebimento formal das informações enviadas pelos liquidantes da instituição financeira e não da data do anúncio da liquidação pelo Banco Central. Para traduzir aqui com a gente, Denise Campos de Toledo, afinal, vale para quem, não vale? Olha, em princípio, essas mudanças não valem, são para um aprimoramento do sistema financeiro nacional, pensando em talvez novos casos que possam surgir, mas as liquidações, a informação é do Fundo Garantidor, não vale para essas liquidações recentes em que os clientes dos bancos estão na fila de espera para receber os recursos. Nesta semana começou a devolução dos recursos até 250 mil de clientes do Banco Master. No Will Bank ainda tem muita confusão, há dificuldade de acesso, inclusive, a informações mais precisas, porque tem outro tipo de operação. No Master, dominavam principalmente os investimentos. Já o Will Bank recebia, inclusive, salários. E muitas pessoas questionando se devem pagar dívidas, como de cartão de crédito. Devem pagar essas dívidas. Muita gente vai ficar em dificuldade, porque o dinheiro estava aplicado no Will Bank ou estava depositado e não vai ser devolvido nesse curto prazo, mas tem dívidas, por exemplo, de cartão de crédito. A pessoa tem de quitar essa dívida da forma como estava previsto e pode ter dificuldade, inclusive, de ter acesso à fatura e ao boleto, porque tem todo um procedimento agora a partir da liquidação extrajudicial da instituição. Então é isso, se já estivesse valendo, em 3 dias todo o dinheiro seria devolvido. É esperar que haja um procedimento mais rápido em relação a essas instituições, porque são milhões de brasileiros aguardando o ressarcimento dos recursos, não só quem apostou naquela rentabilidade elevada de títulos do Master, achando que ganharia mais dinheiro, mas quem operava como um banco mesmo, aplicando recursos, depositando, trabalhando com maquininha. Então é isso. Enquanto isso, deputados e senadores, Denise, querem investigar o Banco Master e possíveis relações com ministros do STF. Repórter Andréa Neri, direto de Brasília, mais uma vez aqui com a gente. Quais são as chances de uma CPI ser instalada? O Congresso que volta do recesso só na outra semana ainda, não é, André? Pois é, Tiago, a atuação do ministro Dias Toffoli deve servir como um dos pontos de largada para pelo menos um dos pedidos de abertura da CPI do Banco Master no Congresso Nacional. O ministro lidera as críticas de deputados e senadores devido ao fato de familiares terem feito negócios com parentes do dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro. Já houve um pedido de afastamento do ministro relator do caso Master pelo senador Eduardo Girão, ele que entrou com uma solicitação para a PGR requerer a suspeição de Toffoli. Segundo o senador, as circunstâncias levantam questões inevitáveis sobre imparcialidade judicial e conflito de interesses. Também, sob acusações semelhantes, o ministro do STF ainda foi alvo de um pedido de investigação no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ainda na Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, o autor do pedido é o deputado Sanderson, ele que pede a apuração de Dias Toffoli por participação econômica indireta ou sociedade de fato oculta em empreendimento privado. O deputado se refere ao resort Taiaiá, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná, historicamente vinculado à família do ministro Toffoli e que, segundo Sanderson, requer então explicações. Apesar de essa nova denúncia não ter relação com o Banco Master, o caso pode ser usado
contra o ministro nessas 3 CPIs ao todo, que já contam com assinaturas suficientes para que sejam instauradas no Congresso. Por outro lado, parlamentares acabam divergindo sobre o enfoque das apurações, o que pode atrapalhar na criação de um desses colegiados. Uma parte dos congressistas defende que o ministro Alexandre de Moraes também seja um dos fios condutores ou o principal fio condutor das apurações, depois que foi revelado que a mulher dele, que é advogada, recebeu 129 milhões de reais para defender o Banco Master. Toda essa polêmica acabou também sendo tema de uma manifestação do Movimento Brasil Livre, o MBL, em São Paulo, com a participação de diversos deputados. E por fim, a gente destaca que no Senado tem ganhado força a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que concede autonomia ao Banco Central para fiscalizar fundos de investimento de forma a impedir fraudes como essas que foram observadas no caso do Banco Master. A expectativa é que a proposta avance na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na volta do recesso. Portanto, o Congresso Nacional se preparando para dar andamento em relação a todas as apurações envolvendo o Banco Master. Tiago. Isso, André Anelli. Então, a volta do recesso não na próxima, na outra semana. Até daqui a pouquinho a gente ouve um trecho do deputado Sanderson falando sobre a necessidade da investigação. Acompanhe. Diante da gravidade dos fatos envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, encaminhei uma representação ao PGR pedindo a imediata instauração de um procedimento criminal para apurar essa situação envolvendo este magistrado e um resort, um empreendimento privado que inclusive teria dentro do seu interior jogatina clandestina. Como também encaminhei um ofício ao corregedor do CNJ, Conselho Nacional da Justiça, para que instaure um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, para no âmbito administrativo, ele como magistrado que é, o CNJ, apure se esta atuação de Dias Toffoli é uma atuação legal, ética e moral. Agora, tanto PGR e CNJ precisam agir, porque é mais uma situação escandalosa envolvendo um ministro do STF, no caso Dias Toffoli, com situações ou negócios privados. Bom, aí o deputado Sanderson, nessa postagem que ele fez nas redes sociais, deixa eu te perguntar, Dora, claro que a gente já discutia aqui esse assunto, falando sobre a manifestação dos ministros, mas isso pode dar força para que essa CPI ou a CPI saiam do papel no Congresso? Eu acho que sim, certamente vai ter uma grande pressão. E olha, pensei numa coisa agora, se essa indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal não vai entrar nesse bolo. Não sei como, mas de repente isso tudo vai estar ligado, porque o STF hoje mostrou que está armado para a guerra, para a reação. Claro, não admite nenhum tipo, nada aconteceu na visão do STF ou acontece de anormal ali. É tudo criação das pessoas que estão a fim de ameaçar e intimidar o Supremo Tribunal Federal. É isso que diz a nota do ministro Fachin. E eu estou repetindo isso, gente, porque eu fiquei muito impressionada com essa nota, até porque imaginei que o ministro fosse no sentido contrário. Ele talvez até quisesse, mas como ele fala repetidas vezes na colegialidade, ele pode ter sido vencido pela maioria, mas de qualquer maneira o Supremo não vai, o Congresso vai fazer pressão e o Supremo não vai aceitar esse tipo de pressão. É o que se depreende dessa posição agora externada por intermédio do ministro Edson Fachin, mas eu acho que é praticamente impossível se concluir que não vai se instalar essa CPI, porque todo assunto que é assim momentoso, que mobiliza a sociedade, o Congresso entra por meio de tem as manifestações, o projeto de lei, mas tem as comissões de inquérito, que é a maneira do Congresso dar visibilidade a esse tipo de assunto, né? E esse assunto cada dia produz uma notícia, uma pior que a outra,
aliás. Então, eu acho muito difícil quem estiver interessado em conter esse movimento que tenha sucesso em abafar uma instalação de uma CPI, ou duas, sei lá.